Graça e paz a todos. Deus abençoe cada um aí na casa de vocês. Isso é maravilhoso. Sexta-feira Santa, isso é maravilhoso, gente. Quero pedir que cada um de vocês aí na sua casa, onde você estiver, você abra sua Bíblia lá em Salmos 121. Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra e a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Isso é maravilhoso. Dias de crise, em tempos de crises, essas são as promessas do Senhor para a nossa vida. Por muito tempo eu pensei, no dia em que eu preciso de socorro, eu sairia para fora da minha casa, eu procuraria um monte para me olhar. Eu vou olhar para o monte para ver de onde que vem o meu socorro. Eu quero dizer para você que esse monte se chama Calvário. É de lá que vem o seu socorro. Nós estamos na Páscoa. Em dias difíceis, isso é maravilhoso. A Páscoa é maravilhosa. Nós celebramos a coisa mais importante que já aconteceu para o homem até hoje. Deus, na sua infinita misericórdia, deu seu próprio Filho pelo mundo, para que nós pudéssemos ter uma vida de verdade. E isso é maravilhoso. Eu vou estar falando hoje sobre o que aconteceu naquela sexta-feira maravilhosa, né? Que Jesus, ele fez aquilo por amor de mim e de você. E eu vou estar falando sobre o Getsemane nessa noite. Eu vou estar falando sobre aquilo que aconteceu no Getsemane, né? E a gente tem passado por dias difíceis, né? Com todas essas notícias ruins. É um começo de ano não tão bom, mas eu tenho uma boa notícia para você. A Páscoa, quando você vai ler sobre a Páscoa lá em Êxodo 12, do versículo 1 em diante, vai ver quando Deus ele institui a Páscoa. Deus ele diz assim que a Páscoa naquele mês seria o melhor de todos os meses, seria o mês mais importante, e aquele seria o primeiro mês do ano. Então a Páscoa, o mês da Páscoa, no calendário judaico até hoje, ele é o primeiro mês do ano. Então se você talvez tenha colocado a sua esperança um ano novo, como todo mundo faz, você tenha colocado a sua esperança, esse ano vai ser diferente, vai ser um ano em que as coisas vão mudar, e talvez você não tenha visto isso acontecer. Eu quero dizer para você, irmão, que se você colocar a sua esperança nesse ano novo que começa agora na Páscoa, que significa coisas novas, que simboliza que coisas novas estão vindo, se você colocar a sua esperança naquilo que realmente significa a Páscoa hoje, irmão, a sua esperança não vai ser vã. Você vai ter o resultado daquilo que você espera, irmão. Porque aquilo que Jesus fez por nós foi um divisor de águas da história. E isso é maravilhoso. Nós começamos a nossa nova aliança aqui, onde Jesus, que é o testador, ele morre. E a gente sabe que sem morte não existe testamento. Sem a morte do testador não existe uma nova aliança. E nós começamos a viver uma nova aliança depois desses dias. Isso é maravilhoso. Coloca sua esperança nisso, irmão. Coloca sua esperança na cruz de Cristo. Ela não pode ser só lembrada uma vez em cada ano. Ela tem que ser a sua vida, irmão. É de lá que vem o seu socorro. Eu quero que você abra sua Bíblia lá em João 22. João 22 não, Lucas 22, desculpa. No versículo 39. E saindo foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai para que não entreis em tentação. Ele por sua vez se afastou a cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Estando em agonia, orava mais intensamente. Aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra.
Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. Disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Amém. Isso é maravilhoso. Getsemane significa prensa de azeitona, de azeite, né? Então, naquele dia Jesus ele foi pressionado de uma maneira tão incrível que a Bíblia ela relata 3 vezes aqui na Bíblia o que aconteceu no Getsemane. E o que realmente significa o Getsemane? Por que Jesus passou por isso? O que isso realmente significa para nós? O que isso tem a ver com a Páscoa? E o que isso tem a ver com a crucificação de Cristo? Por que isso era tão importante? Por que Jesus ele entrou num estado de agonia tão profunda naquele momento? Né? Eu já vi muitas pessoas falarem sobre isso. Algumas que me deixaram até triste. Onde muitos dizem que Jesus, se dependesse dele, ele não teria morrido por nós. Que se dependesse dele, ele não teria bebido daquele cálice, ele não teria morrido por nós, então nós estaríamos mortos até hoje. E eu nunca criei nisso, eu nunca quis acreditar nisso. Até que Deus ele me mostrou o que realmente significa. O que Jesus passou naquele lugar, naquele momento de agonia. Por que Jesus ele passou por algo tão amedrontador, tão horrível, a ponto dele suar sangue. E eu queria falar sobre isso. Queria falar sobre o Getsemane para vocês. Os judeus eles comemoram até hoje a Páscoa, né? É uma tradição que dura até hoje para eles. E eles têm um ritual onde eles bebem 4 cálices de vinho. E esses 4 cálices de vinho, eles representam a libertação do povo do Egito, né? Quando eles passaram pelo Mar Vermelho, eles receberam a redenção. Então agora eles comemoram a Páscoa, eles comemoram a saída do Egito, eles bebem esses 4 cálices. Eu vou estar falando sobre esse cálice aqui que Jesus ele fala no Getsemane. Esses 4 cálices, então, eles representam 4 bênçãos de Deus sobre os judeus. Né? Se eu não me engano, uma é santificação, a outra é libertação, a outra é proteção e a outra, se eu não me engano, é promessa, alguma coisa assim. Então eles comemoram essas 4 bênçãos lá na cultura deles, na tradição deles. E esses 4 cálices, né, eles representam a saída do Egito, cada fase da saída do Egito. Mas eu quero falar sobre esse cálice que Jesus ele está falando aqui, que ele não queria tomar. E é o cálice da ira de Deus, né, sobre o homem. Esse cálice, ele é o 5º cálice, então nós podemos colocar como o 5º cálice. Ele é o 5º cálice, existe esse 5º cálice, que é o cálice da ira de Deus. E esse cálice, ele é o cálice da ira de Deus sobre o homem, sobre o pecado do homem. E nele contém um vinho temperado com o juízo de Deus sobre os nossos pecados. Então esse cálice ele foi preparado para punir o pecado do homem. E esse cálice era para mim e para você, não era para Jesus. Desde o começo esse cálice ele foi preparado para aqueles que pecaram, para aqueles que desobedeceram a Deus, né? Esse é o salário do pecado. Aqueles que pecaram recebem a ira de Deus. Era para mim e para você esse cálice. Então, o que tem de tão amedrontador para Jesus? E ele diz o que esse cálice ele representa, por que esse cálice ele é tão assustador assim para Jesus? Muitos dizem que Jesus, quando ele fala para Deus apartar o cálice dele, ele está dizendo sobre o sacrifício que ele ia fazer na cruz, sobre os açoites, sobre a crucificação, sobre os cravos nas mãos, mas eu realmente não acredito nisso. Porque se você for parar para pensar, muitos outros cristãos depois, eles tiveram uma morte parecida com Jesus. Talvez não na mesma intensidade, não apanharam tanto quanto Jesus. Aliás, a Bíblia diz que Jesus apanhou mais do que qualquer um, né? Ele se tornou irreconhecível mais do que qualquer filho de homem. Mas outros cristãos morreram crucificados depois. E eles, muitos da história conta que eles nem reclamavam disso. Então o que tinha de tão assustador ali? Por que Jesus ele estava dizendo, cara, eu tô com medo disso, sabe? Eu não quero morrer na cruz. É isso realmente que Jesus está dizendo? Jesus não estava falando sobre a morte física dele. Jesus
Jesus, ele não estava com medo de morrer, de tomar uns açoites, cara. Jesus, ele realmente amou você a tal ponto, e a Bíblia diz que o amor tudo suporta. Jesus suportaria quantas vezes fosse preciso ser crucificado por amor a você. A Bíblia diz que ele apanhou tanto, mas apanhou tanto que não tinha como reconhecer uma pessoa ali, parecia uma carne moída na cruz, de tanto que ele apanhou. Mas aquilo era fichinha perto daquilo que ele realmente tinha que passar. Jesus, ele tinha medo. Na verdade, era algo tão amedrontador, porque até mesmo Jesus, como Filho de Deus, Criador do universo, Criador dos céus e da terra, ele estava com medo daquilo. Aquilo, só de pensar naquilo, fazia Jesus entrar em agonia, né? E Jesus suou sangue de tanta agonia que ele passou naquele momento por pensar que em algum momento ele ia ter que passar por aquela coisa chamada ira de Deus. E o que tem nessa ira de Deus que assustou até o próprio Jesus? Nada abalava Jesus. Eu vou dizer o que é. Jesus, ele sempre foi amado por Deus, sempre foi amado pelo Pai. Jesus era o Filho amado em quem Deus ele se alegrava. Jesus é o Filho amado em quem Deus se alegra. Jesus é irrepreensível, Jesus é amável, Jesus é a coisa mais incrível, a pessoa mais importante do universo. Jesus é a pessoa mais incrível que existe. E Deus o ama mais do que tudo. Deus ama o Pai, ama Jesus descontroladamente. Então eu fico imaginando Jesus, ele nunca soube na vida dele o que era ser separado de Deus. Desde que Jesus existe, ele nunca soube o que era ser separado do seu Pai amado. Ele nunca soube o que era receber um olhar de Deus de reprovação. Ele nunca soube nada disso. A única coisa que Jesus recebia do Pai era um olhar de amor, era um olhar dizendo eu te amo o tempo todo. Era só isso que Jesus recebia dia e noite, 24 horas por dia, desde a criação, desde a eternidade. Jesus recebe o amor maravilhoso que o Pai fornece para ele, porque ele é a coisa mais preciosa que o Pai tem. Então imagina comigo, Jesus ele sabia, e na verdade eu quero dizer para você que esse cálice da ira de Deus ele não preparou para mim e para você. Ele é o que eu e você merecíamos. Porém, desde a criação, desde o princípio de todas as coisas, Deus ele sabia que em algum momento, se ele quisesse te amar, ele teria que pagar um preço alto. Jesus sabia disso, e antes mesmo de o homem cair em pecado, Jesus já tinha tomado essa decisão: eu vou tomar aquele cálice, eu vou tomar o cálice deles, eu vou me separar do Pai, para que eles jamais sejam retirados da presença dele. Essa era a decisão de Jesus desde sempre. Eu fico imaginando Jesus desde o começo de todas as coisas, por milhares de anos, ele sabia: um dia eu vou tomar daquele cálice. Talvez existia uma inquietação em Jesus, sei lá, um dia ele ia se separar do Pai. E era a coisa mais horrível que Jesus poderia passar. Ele sabia disso, ele nunca soube o que era ser separado do Pai amado dele. Se você for ler os 4 evangelhos, você vai perceber uma coisa: Jesus nunca se referiu a Deus como meu Deus, ou chamou Deus de outra coisa a não ser Pai. A única coisa que Jesus chamava Deus era de Pai, Papai, Abba. E quando ele ia ensinar as pessoas, ele dizia: olha, quando vocês for orar, vocês falam o Abba, vocês falam ao Pai de vocês. Ele ensinava isso, era só o que ele sabia falar: Pai, 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 Pai. Se você for ver, se eu não me engano, em Marcos, no próprio Getsemane, ele disse: Abba, se for possível, aparte de mim esse cálice. Jesus chamava Deus de Pai. Sabe, Jesus realmente amava o Pai. Ele não sabia viver sem o Pai. Jesus não sabia falar se o Pai não falasse primeiro no coração dele. Jesus não sabia acordar de manhã se o Pai não o levantasse da cama. Ele mesmo disse: eu não faço nada se o Pai não me fizer fazer. Eu não sou nada, não consigo fazer nada sem Ele, porque eu estou nele, Ele está em mim. Eu não consigo curar uma pessoa se Ele não estiver em mim. O Espírito Santo, o poder dele através de mim. Eu estou aqui como homem agora. E principalmente, mais do que nunca, Jesus ele precisava o tempo todo do Pai dele ao lado dele. Sabe? Então, para Jesus, talvez eu e você nunca vamos conseguir mensurar o que é o que Jesus passou naquele dia. Sabe, nós podemos imaginar como era uma crucificação. Você pode estudar sobre, você pode ver filmes sobre como é que aconteceu aquela crucificação, o quanto Jesus apanhou, o quanto Jesus ele foi destruído, rasgado na cruz. Mas eu nunca vou conseguir mensurar o que Jesus passou na alma dele. Sabe, ele disse: eu estou angustiado até a morte. Eu
eu tô triste demais, eu tô a ponto de explodir de tanta emoção, porque isso é terrível, sabe? Então esse cálice da ira de Deus, o quinto cálice, ele é o cálice que era para mim e para você. E eu fico imaginando, né? Outro dia eu estava falando sobre isso. Imagina Jesus, irmão. O Pai, ele envia seu filho na terra. Ele envia seu filho na terra e, cara, ele acompanha cada dia de Jesus. Eu fico imaginando Jesus na terra e o Pai não conseguia viver sem olhar para o filho dele na terra. Sabe, Jesus lá criancinha, quando começou a falar as primeiras palavras dele, o Pai estava lá chorando, lágrimas caíam do céu, porque ele estava vendo o filhinho amado dele ali, a quem ele se comprasse. Começando a falar e depois ele começou a andar. Talvez a primeira vez que ele começou a trabalhar com o pai dele. Talvez Deus, ele simplesmente passava 24 horas por dia vendo Jesus. Ele passava o tempo todo olhando para cada passo, para cada palavra de Jesus. Quando Jesus ia dormir ali, e Deus ficava vigiando Jesus o tempo todo. Ele era apaixonado por Jesus. Ele nunca soube o que era ter Jesus longe dele. Sabe? Isso é maravilhoso, cara. Quando você entender na sua vida o quanto o Pai ama Jesus, você vai entender o quanto você é amado por Deus. Quando você entender o quanto descontroladamente o Pai ama Jesus, você vai entender a coisa mais preciosa da sua vida, o quanto você é amado por Deus. Porque essa pessoa mais importante do universo, ela foi dada em prol da humanidade. Então qual é o seu valor, irmão? Essa pessoa mais importante que já existiu, ela foi crucificada, exposta à vergonha, para que você nunca mais seja envergonhado. Então, quem você é hoje, irmão? Então eu quero dizer que Jesus, ele fez uma troca. Sabe? Talvez o Elias tenha falado antes que ele falou sobre a Santa Ceia. E na Santa Ceia, Jesus, ele nos dá outro cálice. Antes dele ir para o Getsemane, ele nos dá outro cálice. Esse cálice é o cálice da nova aliança. É um cálice que Jesus preparou com todo amor para mim e para você. Para que ele substituísse esse cálice. Então aquilo que era para mim, Jesus tomou, e aquilo que era para ele, o que Jesus merecia, ele deu para mim e para você. E isso é maravilhoso, irmão. Isso é incrível. Se nós soubermos o quanto a Santa Ceia significa, o que realmente significa aquilo, a sua vida vai mudar. E isso é maravilhoso. Há algum tempo atrás eu estava assistindo um filme, aqueles Piratas do Caribe lá, eu gosto daquele filme. E eu estava assistindo lá, acho que o 4. E a história falava sobre os piratas, e eles estavam atrás de uma fonte que dava vida eterna. E se alguém tomasse daquela fonte, eles iam ter a vida eterna. E eles têm aquelas aventuras, né, de filme da Disney. E eles estão lá atrás daquela fonte. E aí eles têm que pegar um cálice, 2 cálices. E eles conseguem aqueles 2 cálices. Eles colocam lá, se não me engano, uma lágrima num cálice. E eles acham a fonte da juventude lá. E aí eles colocam água naqueles 2 cálices. E quem bebesse do cálice que não continha E para que uma pessoa tivesse a vida eterna, uma pessoa precisava beber de um cálice que não tinha lágrima, e o outro beberia do cálice que contém a lágrima. E aquele que bebesse do cálice que tinha lágrima, essa pessoa ia viver eternamente, enquanto a outra ia morrer. Então, para que uma recebesse a vida eterna, a outra precisava beber o cálice da morte, que mataria aquela pessoa. E foi exatamente isso que aconteceu conosco. E naquele dia eu nem me toquei disso, mas eu fui na igreja depois tomar Santa Ceia, né? E eu tava com aquele cálice na mão, eu tinha acabado de tomar Santa Ceia. Eu sou chorão pra caramba quando eu tomo Santa Ceia, já tava chorando ali e tal. E eu olhei aquele cálice na minha mão, eu ouvi a voz de Deus dizendo comigo: olha, um dia esse cálice estava cheio da ira de Deus, mas eu tomei por você. Eu fiz a troca dos cálices, eu troquei. Você pode ter a minha vida agora. É o meu sangue, a minha carne que eu dou para você viver a vida que eu criei para que você tivesse. E a vida que eu tenho para você é minha própria vida. Sabe, eu costumo dizer que Deus não quer que você viva para Ele. Deus não quer que você viva por Ele. Ele quer que você viva a própria vida dEle. A vida do Filho de Deus. A vida de Cristo. Eu costumo dizer que aquela fruta no jardim que se chamava fruto da árvore da vida era fruto da própria vida de Cristo. Pelo simples fato de o homem comer da fruta errada trouxe morte. Hoje, do simples fato de eu comer do pão da vida, eu trago vida para a minha vida. É a própria vida de Deus. Isso é maravilhoso, irmão. Isso é incrível. Então Jesus naquele lugar ali, ele sabia que ele tinha que passar pela coisa mais difícil que ele teria que passar, porque que alguém teria que passar. Então Jesus, ele na cruz,
ele é espancado, ele é destruído totalmente na cruz. A Bíblia diz que em Isaías que pelas suas feridas nós fomos sarados. Mas Pedro no Novo Testamento ele diz que pela sua ferida nós fomos sarados. Então imagina um cara que apanhou tanto, mas tomou tanta chibatada que não tinha nem couro mais nas costas. Virou uma ferida só, de tanto que ele apanhou. Parecia as costelas de fora, talvez os órgãos estavam aparecendo ali. E a cara dele toda destruída, não tinha nem como reconhecer uma pessoa ali na cruz. E Jesus apanhando, mas o pior ainda estava por vir. E naquele momento então a Bíblia diz que os céus se escureceram. O próprio sol se escondeu. Porque a inspiração dele, que era o sol da justiça, que é Cristo, estava ali na cruz destruído. O sol se escondeu e naquele momento Jesus ele recebeu, ele tomou o cálice da ira de Deus, o temível cálice da ira de Deus, o meu cálice que era para mim, ele tomou naquele momento. A Bíblia diz então que Jesus ele se sentiu tão angustiado, mas tão angustiado que ele disse: Eli, Eli, lema sabachthani, que significa Deus meu, por que você me abandonou? Sabe, imagina você, talvez você, seu filho tá ali chorando, ele começa a dizer: meu pai, por que você me abandonou? Eu não sei você, mas se fosse meu filho, eu sairia correndo, abraçaria ele. Eu não aguentaria ver ele falando isso. Então Deus ele ouviu Jesus falando, e naquele exato momento foi a primeira vez e única vez que Jesus se referiu a Deus como meu Deus. Porque Jesus só chamava Deus de Pai, meu Pai. Sabe, você já passou por essa experiência de talvez você teve feito algo errado, talvez ou você não se sentia tão sincero com Deus, e você chegou diante de Deus, e você que costumava chamar Deus de Pai, você disse: meu Deus. Você olhou para ele, nem conseguia olhar para cima de vergonha, você se referiu a ele como meu Deus. Jesus ele sentiu a ira de Deus naquele momento. Ele se sentiu condenado naquele momento. Ele sentiu a reprovação de Deus naquele momento, porque o meu pecado e o seu pecado estavam sobre ele. Jesus foi desamparado para que eu e você jamais saibamos o que é dizer isso. Meu Deus, por que você me desamparou? Porque Jesus, Deus nunca vai fazer isso com você, jamais. Porque ele teve que abandonar seu próprio filho na cruz para que você jamais seja abandonado em momento algum da sua vida. E isso é maravilhoso, irmão. Sabe, Jesus na cruz, ele passou pela maior agonia que alguém pode passar, que um Deus pode passar. Naquele momento Deus Pai simplesmente olhou para Jesus e não conseguia nem olhar na cara de Jesus. Porque o pecado de toda a humanidade, todos os homicídios, todas as doenças, todas as misérias, tudo que existe de ruim em mim e você estava na cruz, sobre Jesus. Jesus estava carregando tudo. Deus não conseguia nem olhar para a cara de Jesus naquele momento, irmão. Eu quero dizer para você que naquele momento Deus ele virou a costa para Jesus, para que ele pudesse receber você. Naquele momento Deus olhou para você, porque o sangue de Cristo conseguiu pagar a dívida. Naquele momento então, o sangue de Jesus ali, ele estava tapando de uma vez por todas o pecado que Deus enxergava em você. Então Jesus, ele resiste à ira de Deus. Ele sobreviveu à ira de Deus. Isso é maravilhoso. No Antigo Testamento, quando o juízo de Deus ele vinha sobre o altar ou qualquer outra coisa que o homem oferecesse a Deus, por exemplo, lá na história de Eliseu, quando ele vai lá e prepara aquele altar diante dos profetas de Baal, então a ira de Deus, né, representada pelo fogo, ela vem e ela consome o altar. E não só consome o altar, mas até as pedras que estavam embaixo consumir. Então quando a ira de Deus ela vem, ela acaba julgando até mesmo aquilo que a oferta nunca vai ser maior do que o juízo. Então o juízo ele tem que pegar um pouco mais ainda. Mas naquele momento foi a primeira vez em que o juízo não foi maior do que o sacrifício. Então Jesus ele conseguiu sobreviver ao juízo de Deus na cruz. Eu quero dizer que, irmão, se a minha dívida era 10 milhões, Jesus ele pagou 500 milhões na cruz. O sacrifício de Jesus superabundou a dívida que eu e você devíamos naquele momento. Sabe, isso é maravilhoso.
O que Jesus conquistou por mim e por você na cruz foi incrível. E Jesus, ele sobreviveu àquela ira de Deus, ele sobreviveu ao juízo de Deus e ele mesmo disse: Senhor, eu entrego o meu espírito. Eu mesmo estou entregando a minha vida. Porque eu sobrevivi a esse juízo, eu paguei. Está consumado. São as palavras mais poderosas que você vai achar na Bíblia, irmão. Está consumado. E a gente conhece a história, ele desceu no inferno, a morte não pôde vencer ele ressuscitou. E ele se assentou à destra do trono de Deus, isso é maravilhoso. Eu fico imaginando que sempre em algum momento da vida de Jesus, desde criação, ele tinha isso em mente: em algum momento eu vou tomar daquele cálice. Aquilo talvez de alguma forma tirava um pouco da paz de Jesus, mas naquele momento, quando ele disse está consumado, ele pode se assentar e descansar para sempre. Todos aqueles que receberam descansaram com Cristo na cruz. Isso é, no trono dele, desculpa. Isso é maravilhoso. Isso é incrível, irmão. Sabe? E eu estava lendo aqui, antes de ler esse texto, Jesus, ele pede para que seus discípulos, antes do Getsemane, eles achem 2 espadas para Jesus. E eles levem junto com eles. E eu perguntei aqui para Deus o que significa essas 2 espadas. Então eu me lembrei de Gênesis, a primeira menção na Bíblia que fala sobre espada. É que lá em Gênesis 3, se eu não me engano, quando o homem ele peca, ele é expulso do jardim. A Bíblia diz que tinham querubins que guardavam a entrada do jardim e existia uma espada flamejante. Essa espada é a espada da ira de Deus também. Qualquer pessoa que tentasse entrar naquele jardim, se tivesse pecado, ele ia ser cortado ao meio, ia ser julgado ali. E a última menção no Antigo Testamento de espada é quando a Bíblia diz em Zacarias 13 que fere o pastor e as ovelhas serão dispersas. Essas 2 espadas Jesus tomou sobre ele. As espadas que ele pediu eram as espadas para ele. Para que eu e você, quando nos aproximemos do jardim, não tem mais nenhuma espada ali. Aquela espada, ela foi para Jesus. Jesus levou sobre ele aquela espada. Ele foi traspassado para aquela espada, para que eu e você possamos entrar no jardim. Isso é maravilhoso. E Jesus, ele cumpre a obra sua, então ele diz está consumado. E Jesus então ele se assenta à destra do trono de Deus. Eu quero falar sobre isso com você hoje nessa noite. Porque uma das coisas mais importantes para nós na Páscoa é esse descanso que vem por causa do sacrifício de Jesus. Então, ultimamente a gente fala muito sobre identidade, né? Eu estava pensando sobre identidade e me veio à cabeça qual é o princípio da identidade. E a identidade na Bíblia, ela está lá em Gênesis, onde Deus ele fala assim que cada árvore tem que dar de acordo com a sua espécie, o seu fruto, as sementes, né? E cada árvore ela tem a sua espécie, elas produzem da sua própria espécie. Esse é o princípio da identidade, irmão. Aquilo que você é, você produz. A árvore boa produz bons frutos, a árvore má produz maus frutos. Se você é uma árvore boa, naturalmente você vai produzir bons frutos. Então esse é o princípio da identidade, porém nesse mundo, o princípio de identidade é diferente. Nesse mundo eles dizem que você tem que fazer para que você seja. Sabe, você tem que trabalhar bastante para ter alguma coisa, para ser alguma coisa. Você tem que estudar, você tem que fazer tudo isso. Isso é incrível, isso é muito importante, isso é maravilhoso. Porém, Deus não pensa dessa forma. O princípio de identidade de Deus é: eu nasci um peixe, eu saio nadando. Eu nasci um passarinho, eu saio voando. Eu sou aquilo que eu faço aquilo que eu sou. Eu não preciso fazer para ser, eu já sou, então eu faço. Nós estávamos em Adão, nós nascemos de Adão, então a minha identidade é adâmica, não importa o quanto eu faça para mudar isso. Enquanto eu for aquilo que Adão é, eu vou fazer aquilo que Adão faz. Eu estava em Adão e Adão é meu representante. Então aquilo que Adão é, eu vou acabar fazendo, eu vou pecar como Adão pecou, porque eu estou em Adão, essa é a minha identidade, não tem como mudar isso. Sabe? Já viu aquelas bonecas russas? Você pega uma bonequinha pequenininha, coloca ela dentro de uma maior, aí depois você pega aquela e coloca dentro de uma maior. Se eu pegar aquela boneca grandona com todas as outras dentro e jogar ela no fogo, só a grande vai queimar? Não,
dentro também vai queimar. Se eu pegar ela e jogar ela no rio, todas elas vão afundar. Então Deus simplesmente pega você e tira você de Adão, tira você do império das trevas e transporta você para o reino do Filho amado. Deus, Ele pegou você de Adão e introduziu você em Cristo Jesus. Aquilo que Jesus é, você também é. E se você entender isso, que a vida de Cristo está em você agora, se você entender que quem Jesus é, você também é, então você vai produzir frutos de justiça. Naturalmente você vai fazer aquilo que você é em Cristo Jesus. Eu não estou fazendo mais nada para merecer. Se essa é a realidade espiritual, onde eu sou, então eu faço. Então a pergunta hoje, irmão, não é aquilo que eu estou fazendo de errado, não é aquilo que eu estou deixando de fazer de certo. A pergunta é, se a sua vida não está vivendo da forma que você acredita que ela deveria estar vivendo, a pergunta é, o que eu estou crendo da forma errada? Porque se eu crer da forma certa, eu vou viver da forma certa. Então a boa notícia então, irmão, é que Deus, Ele pegou você de Adão e colocou você em Cristo. Jesus está sentado hoje à destra do trono de Deus. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você tem a própria vida de Cristo, irmão. Deixa eu dizer para você, não tem doença em Jesus, não tem medo em Jesus, não tem miséria em Jesus, não tem nada de ruim em Jesus, não tem nada disso na sua vida. Os fatos não definem mais a sua verdade. Sabe? Eu não vou deixar de reconhecer que eu tenho uma doença. Eu só não vou acreditar que eu sou um doente. Porque eu não creio que Jesus, Ele tem essa coisa, porque Ele levou na cruz tudo que era de ruim na minha vida. Essa é a boa nova do Evangelho. Eu estou em Cristo, é uma nova vida. Porque eu não vivo, a Bíblia diz que se eu estou em Cristo, se eu ressuscitei com Cristo, e que Jesus agora está no alto com o Pai, eu tenho que colocar meu pensamento nas coisas do alto, onde Cristo vive. Se Cristo que é a sua vida for manifesto, pois vós estão escondidos em Cristo. Se Cristo que é a sua vida se manifestar, vós também sereis manifestados em glória. Se você entender a sua posição hoje, de onde Cristo está, irmão, então você entendeu tudo. Você está nele. O sacrifício foi aceito. Essa é a boa nova da Páscoa, essa é a boa nova da salvação, essa é a boa nova do Evangelho. A dívida foi paga completamente em Cristo Jesus, não há mais sacrifício, irmão. Deus não está bravo mais com você, Deus não está chateado mais com você. Porque se o dia em que Deus, Ele ficar bravo com você, Ele vai ter que chegar para Jesus e pedir desculpas. Ele vai ter que dizer para Jesus, vai lá e morre de novo. E eu digo para você que isso não é mais necessário. Não é mais necessário, porque o sacrifício foi aceito de uma vez por todas. Você tem livre acesso ao Pai hoje, não importa pelo que você tem passado, não importa o quão longe você se sinta. Não é a verdade de Cristo em você, irmão. Porque se a Bíblia diz que nada vai me separar do amor de Deus, é porque nada vai me separar do amor de Deus. E o motivo do porquê nada vai me separar do amor de Deus é um só. Porque esse amor não depende de mim, esse amor depende dele. Porque esse amor está em Cristo Jesus. E enquanto esse amor estiver em Cristo Jesus, irmão, você não vai conseguir sair do alcance do amor de Deus. Nada vai te afastar do amor de Deus, não importa o que aconteça. Nada. Quanto tempo você tem andado longe? Sabe, o quanto você acha que tem errado com Deus? Deixa eu dizer para você que o sacrifício superabundou no seu pecado, irmão. Você pode se aproximar hoje e não precisa pagar nada. Você não está devendo nada. Você não precisa chorar um monte lá, porque acreditando que o seu arrependimento vai comover o coração de Deus, para que aí você possa se achegar. Isso só vai te afastar de Deus, irmão. Nós somos cristãos. Nós somos evangélicos, como muitos dizem. Se nós somos evangélicos, nós vivemos pelo Evangelho. Se nós somos crentes, nós vivemos pela nossa fé, por aquilo que nós cremos. Então creia da forma certa, creia na cruz de Cristo. Sabe, Paulo, ele dizia, a única coisa que eu vou pregar, irmãos, é a cruz de Cristo. Essa é a minha glória. Ele só sabia pregar isso. Por mais que ele sabia de um monte de coisa, ele só pregava isso. Cristo crucificado, não tem mais nada depois disso. Não existe mais nenhum preço a ser pago. Só existe Cristo na cruz, irmão. Essa é a graça. A diferença da graça e da misericórdia é que a misericórdia é quando Deus, Ele não me dá aquilo que eu mereço. E o que eu merecia doença, eu merecia inferno. E o que Deus fez, Ele não imputou sobre mim o que eu merecia. E graça é quando eu recebo aquilo que eu não mereço. O que eu não merecia é o que Cristo merecia. Ele merecia a vida eterna. Ele merecia tudo
o que ele tem hoje, na verdade, que ele recebeu depois, porém, ele merecia tudo que é de bom, ele merecia todo louvor, ele merecia toda a glória, ele merecia toda a saúde. Mas quem recebeu isso foi eu e você, porque ele escolheu tomar o seu cálice. E isso é maravilhoso, irmão. Isso é maravilhoso. Essa é a Páscoa da qual nós celebramos. Sabe, olha para a sua vida hoje. Muitas vezes você sente que tem algo faltando. Muitas vezes você sente que tem que fazer algo, ou você tem que deixar de fazer algo. Olhe para Jesus, irmão. O que Ele fez. O que Ele já cumpriu por você. Se você entender o que Jesus é, você entende quem você é. Porque a sua identidade agora é Cristo. É quem Ele é. Sabe? Nós temos falado muito sobre a nova aliança. Que é sobre Jesus, o que Jesus fez, que é uma aliança não feita com homens, mas sobre o próprio Jesus. Sabe, Jesus, ele fez uma nova aliança, e essa nova aliança não é como a antiga, que era feita com homens, e era imperfeita. Por quê? Porque o homem é imperfeito. Eu estava lendo um texto esses dias, onde Davi, ele está lá com Jonatas, e Davi e Jonatas, eles têm uma tipologia de Cristo. E a Bíblia diz que eles cortaram o pulso deles e eles, seguraram, colocaram o corte um no outro, Eles fizeram uma aliança ali, uma aliança de sangue, uma aliança maravilhosa ali. E o que Jesus fez na cruz foi exatamente isso. Os seus pulsos ou suas mãos, eles foram perfurados. É como se Jesus estivesse segurando a própria mão, colocando a própria mão no outro pulso, no outro braço, e Ele mesmo tivesse feito uma aliança de sangue. E se Ele fez essa aliança, ninguém pode revogar ela, ninguém pode acrescentar mais nada. Não tem como eu e você descumprirmos essa aliança, porque Ele já cumpriu ela. É essa a realidade da minha vida e da sua vida hoje. Sabe, o sacrifício foi aceito. Você é livre. Nesse exato momento, Jesus... Se um dia você aceitou Ele, você creu simplesmente nele, Ele está morando dentro de você e não há nada que vá separar você dele. Independente do que você sinta, as emoções não vão mudar a realidade de Cristo em você. Porque nós vivemos pela fé. Creia na coisa certa. Talvez você tenha vivido anos e anos na igreja e você já tentou de tudo. Você já tentou fazer de tudo aquilo que a religião, que o cristianismo impõe para que você faça. E nada deu certo, as coisas não mudam. Talvez, só talvez, não seja sobre aquilo que você está fazendo, e sim sobre aquilo que você está crendo. Será que você não tem crido da forma errada? E o que eu tenho crido da forma errada? Que Jesus não é o suficiente. Sabe? Que Ele morreu por mim, ok. Agora eu tenho que viver uma vida para glorificar o nome dEle, para fazer valer a pena o sacrifício dEle. Sabe, Jesus morreu por mim, agora eu tenho que dar a minha vida por Ele, porque Ele morreu por mim. Imagine que Deus, Ele chega para você e te dá uma casa no valor de R$1 milhão. Ele dá de graça para você. E você fala, olha, é muito para mim, sabe, eu não posso receber isso de graça. E aí você fala, olha, deixa eu pagar pelo menos R$100 por mês. É o mínimo que eu posso fazer. E isso já não vira mais graça, isso vira um pagamento. Não importa o quanto você pague. Sabe, a gente está fazendo a mesma coisa. A gente não quer receber de graça aquilo que Deus nos deu. A gente quer pagar de alguma forma. E a Bíblia diz que quando nós tentamos pagar de alguma forma, nós anulamos a graça de Deus na nossa vida. E Deus, Ele não pode fazer tudo aquilo que Ele quer fazer na sua vida. Porque você não quer receber aquilo que Jesus já fez por você. Porque você não acredita que aquilo que Jesus fez é o suficiente. Deixa eu dizer uma coisa para você, Jesus é muito mais que suficiente para tudo aquilo que você precisa, irmão. Ele é tudo que você precisa. O Elielso falou ontem aqui sobre a Santa Ceia, que Jesus, Ele foi nos servir. Sabe, muitas vezes a gente leva para um lado onde agora eu tenho que aprender com Jesus a servir. Deixa eu dizer uma coisa para você, Jesus, Ele continua te servindo, irmão. Porque o nome de Jesus significa Senhor, Salvador. E se a identidade de Cristo é te salvar, a sua posição é ser salvo por Ele o tempo todo. Você precisa ser salvo por Ele o tempo todo, irmão. Hoje de amanhã, se não fosse Ele, você nem tinha acordado. Você precisa ser salvo do coronavírus. Ele é a salvação para tudo na sua vida. Do que você precisa hoje? Ele é a sua salvação.
Quando Moisés ele chega para Deus, ele diz: quem você é para que eu informe ao povo sobre quem você é? Ele diz: eu sou. Como assim você é? Eu sou. Sabe, Deus ele é um cheque em branco do que você precisa. Você precisa de cura? Ele diz: eu sou. Você precisa de cura no seu relacionamento com a sua esposa? Eu sou. Eu sou restauração para sua família. Eu sou a provisão. Eu sou tudo que você precisa. Então você não está aqui para, de alguma forma, comprar algo de Deus. Você está aqui para receber de Deus, irmão. Você está aqui para aprender o que é receber aquilo que Jesus já fez por você. Jesus já tomou seu cálice. Jesus já tomou o seu cálice e deu tudo dele para você. Então coma. Coma e beba dele hoje. Isso é maravilhoso. Ele é o nosso Cordeiro Pascual. Aproveite a vida maravilhosa que Jesus pagou para que você tivesse. Não é uma vida pesada. Não é uma vida onde agora eu tenho que dar uma resposta. A resposta de Deus já foi Cristo, irmão. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito, irmão. Isso é maravilhoso. É o sacrifício dele, não o seu. Isso é maravilhoso. Onde você estiver nesse exato momento, quero que você feche seus olhos.